Com o tema Perspectivas de ampliação da responsabilidade penal das pessoas jurídicas no Brasil, damos início neste momento ao terceiro painel. Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores, professora doutora Luciléia Gonçalves França, que presidirá esta mesa, e o subprocurador-geral da República, Nicolau Dino. Com a palavra, a presidente da mesa. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite a mim formulado pelo desembargador Souza Prudente, diretor dessa escola, e em nome da Universidade Federal do Maranhão, agradeço a presença de todos, aqui em destaque os meus alunos da universidade, da disciplina de Direito Civil e Direito Administrativo, e como não deixar de louvar quem está nos assistindo, que é desembargador Prudente, que através dele foi pensada a ideia de aproximar e permitir uma maior ampliação da possibilidade de capacitação de magistrados federais, e em nome dessa sua ideia combativa e de defesa dos direitos humanos, eu agradeço imensamente e espero que ele possa se recuperar brevemente e seguir com as suas atividades frente à escola. Agradeço a presença de todos e todas, e é com muita satisfação e com muita honra que eu venho apresentar uma mesa com o meu professor, e ele vai sempre ser meu professor, professor Nicolau Dino, embora seja hoje professor da Universidade de Brasília, nunca nos deixou, porque ele sempre colaborou conosco, é professor da universidade, e eu aproveito já, para ser mais breve do que seja possível, apresento o currículo resumido do professor Nicolau Dino. Professor Nicolau Dino é subprocurador-geral da República, membro do Conselho Superior do Ministério Público e da Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal, coordenador do Núcleo Criminal da Procuradoria-Geral da República perante o STJ e professor de Direito Ambiental e Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UNB e professor da Universidade Federal do Maranhão, sempre. Passo a palavra ao professor Nicolau e agradeço imensamente, além da SMAF, a secretária executiva Gabriela, que está aqui conosco e que sem ela também todo o trabalho do fórum seria inviabilizado. Muito obrigada, Gabriela. Professor Nicolau, muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a todas e todos, na pessoa da professora Luciléia Gonçalves França, da Universidade Federal do Maranhão, a universidade a que pertenci como aluno, a que pertenço como professor, e de onde trago as mais felizes e gratas memórias da minha juventude, que não vai tão longe. Queria também saudar os colegas do Ministério Federal aqui presentes, os colegas da Magistratura Federal, da Advocacia, a comunidade jurídica em geral, e o faço também na pessoa do nosso anfitrião local, o professor Ivo Anselmo, que me disse no começo da manhã que eu deveria encerrar minha fala antes de meio-dia. E são 15, todos olharam o relógio e estão absolutamente aliviados, porque faltam exatamente 12 minutos para o meio-dia. Então, serei absolutamente fiel a esse compromisso firmado com ele, talvez com uma pequena prorrogação, e prometo concisão e objetividade para tratar de um tema que poderia nos remeter a muito longe, mas não vou longe, porque queria exatamente fincar como premissa do raciocínio a superação de todas as discussões infindáveis, eu diria, no campo doutrinário, no que toca à possibilidade de as pessoas jurídicas poderem ser responsabilizadas no campo do direito penal. Eu queria partir exatamente da superação dessa ideia, que vai muito longe. Se formos puxar no tempo, talvez alguns traços já podem ser apontados em meados do século XX, em congressos da Associação Internacional do Direito Penal, quando lá nos idos de 1953 já se falava na necessidade de expandir a atuação no direito penal naqueles casos especiais de criminalidade moderna, criminalidade econômica,
ante a dificuldade no emaranhado, na complexidade de empresas, hoje muito mais complexas, todos sabemos, diante desse emaranhado, a dificuldade em detectar a pessoa física que naquele universo teria praticado a ação, o ato concreto, capaz de gerar a reprimenda, a resposta estatal no campo do direito penal. Isso tudo, para nós, a meu ver, está superado. E não apenas para aqueles países cujo sistema penal se filiam, cujo sistema jurídico e também o sistema penal se inserem no âmbito da chamada família anglo-saxônica, no common law. O pragmatismo anglo-saxão já optou há muito tempo por essa possibilidade de responsabilização penal das pessoas coletivas, tendo em vista a necessidade de estabelecer um padrão de maior efetividade na repressão da macrocriminalidade. Esses influxos são absolutamente perceptíveis nos sistemas jurídicos que se inserem na tradição romano-germânica, como todos sabemos, e o Brasil, já nos idos de 1988, na Constituição Federal, fincou a primeira baliza que permitiu, então, a construção daquilo que se tem hoje, como eu disse, professor Lucilé, a realidade de criminalização das pessoas coletivas em determinadas matérias. Mas o Brasil ficou na metade do caminho. Ficou na metade do caminho porque estabeleceu, no artigo 225, parágrafo 3º, apenas a possibilidade de responsabilização criminal das pessoas jurídicas no âmbito dos delitos ambientais, no âmbito dos crimes ambientais. E é interessante colocar o nosso olhar na história para entender por que isso aconteceu, ou pelo menos explicar o que aconteceu no tocante especificamente a esse tema de política criminal. E se todos não sabem, e os que sabem me permitam relembrar, eu queria destacar o texto da Comissão de Sistematização, que estava sendo discutido já no ano da promulgação da Carta Constitucional, e relembrar as duas redações que surgiram ainda na votação do primeiro turno, tanto lá no disposto no artigo 225, parágrafo 3º, quanto em outro ambiente da Constituição, notadamente no título da ordem econômica. Pois bem, a redação aprovada em primeiro turno da Carta apresentava no artigo 202, parágrafo 5º, o dispositivo era esse, naquele momento de arrumação do texto, apresentava a seguinte redação, lá no capítulo da ordem econômica. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos integrantes da pessoa jurídica, estabelecerá, atentem para o detalhe, estabelecerá a responsabilidade criminal desta, sujeitando-a às penas compatíveis com sua natureza nos crimes praticados contra a ordem econômica e financeira e a economia popular. Esse texto foi aprovado em primeiro turno, na votação da Carta, que hoje é a nossa Constituição. A partir do segundo turno, já com a rearrumação em termos de artigos e em termos numéricos, a redação foi alterada. A redação, a partir do segundo turno, passou a ser a que hoje nós encontramos no texto constitucional. Ou seja, a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta. Foi suprimida a palavra criminal. Sujeitando-a, continua o dispositivo, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, vejam, esse dispositivo sofreu essa alteração, foi suprimida a expressão criminal, mas se manteve intacta a redação constante do artigo 225, parágrafo 3º, depois os alunos e as alunas podem conferir lá a referência na Carta
a expressa possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica em se tratando de crimes ambientais. E ficou essa disposição lá no capítulo da ordem econômica. Evidentemente, isso revela que houve uma tensão, houve um momento de fricção, de grande debate sobre a possibilidade, em torno da possibilidade de as pessoas jurídicas serem alvo de sanção penal, tendo em vista aquela velha discussão quanto à possibilidade de assunção de culpa. Pessoa jurídica não tem consciência, pessoa jurídica não tem vontade e, portanto, não poderia expressar culpabilidade. São as posições mais tradicionais em relação a esse tema, que se distanciam da teoria da realidade de Gierke e se filiam ainda àquela visão conhecida da teoria da ficção de Savigny. Mas isso está superado. Isso está superado, porque acho que, nesse ponto, recebemos os influxos da família anglo-saxã e definimos e afirmamos que a culpabilidade não é um conceito naturalístico, é um conceito normativo, e em se tratando de um conceito normativo, quando a dogmática não atende aos anseios da política criminal, diz um jurista espanhol, que se dane a dogmática e que se adeque, que se estabeleçam novos padrões para atendimento de novas exigências ou de exigências de necessidades contemporâneas. Mas esse debate estava muito forte, muito vivo em 88. E tão vivo estava que, num ponto de acomodação, houve a conformação, o entendimento quanto à garantia, a manutenção da possibilidade explícita de responsabilização criminal no âmbito ambiental, penal ambiental, mas no campo da criminalidade econômica ficou apenas uma porta aberta, deixando-se para a tarefa de implementação, de complementação para o legislador infraconstitucional. Fica a pergunta: há espaço constitucional para, ao menos no campo da criminalidade econômica, nós expandirmos o raio de atuação do direito penal também para as pessoas coletivas? Eu penso que sim. Eu penso que sim, nos termos em que nós vamos encontrar o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, ali não há nenhuma referência à irresponsabilidade penal da pessoa jurídica, muito pelo contrário. Há a definição de campos de responsabilização que sejam conciliáveis, que sejam compatíveis com a natureza da pessoa jurídica, é o que está dito no texto constitucional. Então, penso aqui, faço o esboço aqui de uma primeira conclusão, que há, sim, possibilidade, há terreno constitucional fértil para que se estabeleça a expansão da responsabilização penal da pessoa coletiva, ao menos no campo da criminalidade econômica, como já fazem vários países. Nós vamos encontrar a legislação na França, em Portugal, vários, sem falar, claro, dos países da família anglo-saxônica, Estados Unidos, Canadá, enfim, vários países que já adotam esses critérios. Bom, ao longo desses 30 anos, alguns reforços normativos surgiram, alguns para efeito de internalização dessa ideia. Vários compromissos internacionais foram firmados pelo Brasil, convenções internacionais, que, a meu ver, possibilitam a expansão a que me refiro. Eu queria destacar, entre tantas referências, pelo menos duas. A Convenção de Mérida. A Convenção de Mérida, que é a convenção apelidada Mérida, porque é celebrada na cidade de Mérida, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada pelo Brasil em dezembro de 2003, promulgada pelo Decreto 5.587, de 31 de janeiro de 2006, e que trata, como sabemos, de compromissos relativos ao reforço na atuação do combate à corrupção em nível interno e internacional. E, a certa altura da Convenção de Mérida, nós vamos encontrar no artigo 26 a seguinte referência: cada Estado,
adotará medidas que sejam necessárias em consonância com seus princípios jurídicos, a fim de estabelecer a responsabilidade de pessoas jurídicas por sua participação nos delitos qualificados de acordo com esta convenção. Sujeitos aos princípios jurídicos do Estado parte, a responsabilidade das pessoas jurídicas poderá ser de índole penal, civil, administrativa, que está na Convenção de Mérida. E antes da Convenção de Mérida, a Convenção da OCDE, de 2000, da qual o Brasil também é signatário, onde se lê logo no artigo 2º que cada Estado-parte deverá adotar as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades das pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos. Bom, nós temos essas duas disposições em dois atos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e que se acoplam à disposição constitucional anteriormente mencionada, e que cria o cenário, cria o pano de fundo necessário e suficiente para que se dê um passo além no tocante à responsabilização penal da pessoa jurídica, para além do universo da tutela penal ambiental. E o que já temos, a partir desses influxos normativos, esses documentos internacionais, o que temos hoje em termos de edifício jurisnormativo brasileiro? Existe um marco recente, um marco legal recente de 2013, consistente na Lei 12.846, que foi apelidada de Lei Anticorrupção. Esse diploma normativo estabelece tipologias e sanções muito próprias, aliás, evidentemente, claramente, disposições de conteúdo sancionador, voltados para a repressão de atos de corrupção e que tem como destinatários pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas. A tipologia toda está no universo do direito sancionador. E está dito que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada administrativa e judicialmente nos termos dos tipos penais, dos tipos legais que ali estão estabelecidos e de acordo com as sanções também combinadas. Faço uma outra pergunta também. Para quem já examinou a lei, para quem vai examinar a lei. Existe alguma distinção em termos de desvalores de condutas entre aqueles atos que estão mencionados ali, ou dito de outra forma, existe identidade de valores protegidos pelas normas penais, tal como conhecemos, e pelas normas que estão postas na Lei 12.846? Eu penso que não existe nenhuma diferença. Não há como fazer ali nenhuma distinção ontológica entre os tipos ali mencionados para efeito de sanções voltadas às pessoas jurídicas e tipos que estão presentes em leis penais, seja a lei penal codificada, sejam leis penais extravagantes, que tratam também de desvalor de condutas para efeito de reprovação estatal. O selo, em outras palavras, o selo, a etiqueta, norma penal, não está presente, mas o caráter sancionatório é evidente. E nós temos que adotar uma postura para relembrar Vará, que foi lembrado aqui, eu acho, hoje pela desembargadora Mônica, Luiz Alberto Vará. Alguém falou em Vará aqui hoje, tenho quase certeza, não são os ecos dessas paredes aqui. Mas Vará nos falava muito da necessidade de um intérprete aplicador da norma se desprender do chamado egocentrismo textual. O texto, as significações que brotam do texto estão muito além e para além das codificações ali estabelecidas. Nós não devemos, enquanto intérprete aplicador, nos apegarmos de forma tão ferrenha àquilo que ele corretamente e de uma forma muito ácida aponta como egocentrismo textual. Ou seja, as significações veiculadas pela lei não se esgotam na sua própria textualidade. O discurso normativo não se determina apenas pelas certezas significativas. É necessário buscar mais do que o que ele anuncia. Então, vamos à Lei 12.846 e olhá-la como ela de fato, o que ela de fato é. Ela é uma lei de caráter sancionador.
ela é uma lei que se insere no universo do direito sancionador, é uma lei que pune pessoa jurídica, tanto quanto a pessoa física, em face de atos de corrupção. É uma lei penal? É uma lei punitiva, uma norma punitiva, são normas punitivas. A etiqueta, o selo, não é tão determinante aí, é um mero significante. Vamos ver o significado da norma. Então, em termos atuais, penso eu que nós já estamos num horizonte de expansão da criminalização de pessoas jurídicas no Brasil, tal como quis o primeiro turno da Constituição em 88, tal como sinalizou a Convenção de Mérida, tal como assinalou a Convenção da OCDE e tal como hoje registra o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, onde se lê a necessidade de o legislador estabelecer mecanismos de responsabilização de pessoas jurídicas, desde que guardem compatibilidade com a sua natureza, e aí nós temos que ver as sanções que estão estabelecidas na Lei 2.846. São sanções aplicadas no campo judicial, consistentes em perdimento de bens, multas, suspensão temporária ou definitiva, interdição parcial de suas atividades, dissolução compulsória da pessoa jurídica, proibição de receber incentivos, subvenções, dotações, empréstimos de entidades públicas ou instituições financeiras, enfim, esse é o plexo, esse é o rol de sanções estabelecidas na Lei Anticorrupção para efeito de responsabilização das pessoas jurídicas. Porém, remanescem alguns problemas que precisam ser apontados em caráter derradeiro e que talvez sejam muito adequados e propícios para questionar aquilo que eu estou afirmando aqui para vocês. O primeiro problema que se apresenta diz respeito à natureza da responsabilidade presente lá posta na Lei 12.846. Para os que já se debruçaram sobre essa lei, vão se lembrar que o artigo 1º, logo no artigo 1º, há uma referência de que a responsabilidade das pessoas jurídicas para efeito para efeito da aplicação das sanções é de natureza objetiva. É de natureza objetiva, isso está expresso no artigo 1º da Lei 12.846. E aí a pergunta incômoda: poderia haver responsabilidade penal de natureza objetiva? É claro que não. Evidentemente que não. Um poder sancionatório calcado num sistema de responsabilização objetiva é a porta aberta, escancarada ao autoritarismo. E disso não se cogita. Aliás, o pano de fundo desse fórum diz exatamente isso. Isso nos induz a pensar dessa forma. No atual patamar civilizatório, com todas as crises tão bem diagnosticadas pelo primeiro palestrante da manhã, nos fazem repelir a ideia de uma responsabilização, de um poder de sanção com base em um elemento objetivo. Então, eu estou, em outras palavras, colocando em séria dúvida a constitucionalidade do que está dito no artigo 1º. Principalmente porque, logo adiante, no artigo 3º, parágrafo 2º, a lei, de forma contraditória, diz: não, mas as pessoas físicas serão responsabilizadas subjetivamente. Então, as PJs, as pessoas jurídicas, serão responsabilizadas no campo da objetividade, mas as pessoas físicas no campo da subjetividade, como só ia acontecer em se tratando de direito sancionador. Não me parece que esse descrime seja razoável, seja justificável. Se nós estamos falando de vontade própria, tal como prega, tal como apregoa a teoria da realidade, de autonomia de vontade da pessoa jurídica, é possível identificar em termos normativos a culpabilidade da pessoa jurídica que se dá por ricochete, que se dá pela ação dos indivíduos que praticam os atos, embora não sejam detectáveis, possam não ser eventualmente identificados, mas que praticam atos, que corporificam, que materializam a vontade da pessoa jurídica. E aí está claro, está claro o terreno, está clara a possibilidade de detecção da culpabilidade também para efeito de responsabilização
da pessoa jurídica no campo das infrações previstas na Lei 12.846. Então, faço essa observação para efeito de propiciar a adequação dessa lei àquilo que a Constituição e as convenções já mencionadas assinalam. O segundo ponto, que me parece também passível de um ajuste, ainda nessa lei, a amplitude do leque de legitimados para promover as medidas de responsabilização. O artigo 19, para ser bem breve, da Lei 12.846, diz que são legitimados para propor a ação ali mencionada o Ministério Público e as pessoas políticas, os entes políticos, a União, os estados, os federais, os municípios. Não me parece que seja desejável, adequada, essa ampliação do leque de legitimação ativa. Com todo respeito aos profissionais das advocacias públicas, se nós estamos tratando de poder sancionatório, o Estado deve estabelecer o monopólio da acusação e da punição. E o monopólio se dá numa instituição que se tem essa responsabilidade no plano constitucional, que é o Ministério Público. Se, com este monopólio do juiz poniente, já temos grandes dificuldades, grandes problemas a serem enfrentados no dia a dia da aplicação do direito punitivo, penso que a ampliação desse leque não contribui para a estabilidade e para a segurança, tendo em vista, inclusive, eventuais posições contraditórias. O Ministério Público arquiva a investigação, mas o ente político promove a responsabilidade. Nos acordos de leniência, por exemplo, um ente quer fazer, o outro não quer. Então, há uma série de questões que tem como pano de fundo a segurança jurídica. A segurança jurídica fica afetada em face dessa amplitude do leque de legitimação ativa. E o terceiro e último problema que faz questionar, produz o questionamento quanto à natureza dessas medidas, que são tradicionalmente apontadas como medidas no campo civil, que diz respeito à competência do juízo. Como a lei diz que essa responsabilidade se dá no campo civil, coisa que não vejo com bons olhos, há quem diga, bom, esse universo aqui não é um universo sancionatório, porque, inclusive, o juiz que aplica é o juízo cível, tanto quanto é o da improbidade. Lembremos que, no campo da improbidade administrativa, nós estamos também navegando em mares sancionatórios. Penso até que deveria ser o caso de corrigir de uma vez por todas o sistema. Direito sancionatório, atividade sancionatória do Estado, ser uma atividade voltada para o juiz com competência sancionatória. O juiz, quando aplica a medida de âmbito civil, não está sancionando. Ele não está reprovando sobre o aspecto da punição. Não estou falando aqui de ressarcimento, portanto, por ato ilícito, mas sim de resposta de reprimenda em face de conduta que é tratada no universo do direito sancionador. Então, com esses três ajustes que devem ser feitos e fazendo essa abertura proposital a um novo universo dimensional, eu penso que podemos afirmar já termos o cenário propício para a criminalização ou a responsabilização penal, no sentido lato, das pessoas jurídicas no campo do direito brasileiro. É uma perspectiva aberta, um universo dimensional novo, como eu disse. Não sou adepto da inovação pela inovação, isso pode parecer até um pouco esnobe para muitos. Inovar por inovar é uma atitude, às vezes, até esnobe, perigosa, portanto. É necessário que pensemos na possibilidade de avançar, mas sem perder os olhos para a ideia de segurança jurídica. Bom, com essas considerações, Ivo, 12 minutos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, e inclusive pela paciência de aqui se encontrarem até esse momento. É muito gratificante voltar na minha terra, rever os amigos, as amigas, e repor os índices de maresia no sangue, coisa que todo ludovicense procura fazer pelo menos 2 vezes ao ano. Muito obrigado a todos. Professor Nicolau, muito obrigada. Esclarecedor e elucidativo
didática essa explanação do professor Nicolau, como sempre, mas eu quero destacar que não se trata de uma mera tese. Falar de convenções internacionais e falar do direito internacional, o direito internacional dos direitos humanos, é falar de um controle de convencionalidade que todos os magistrados estão obrigados a fazer por conta da interpretação da Constituição à luz do sistema internacional de direitos humanos. Então, nessa primeira etapa da fala do professor Nicolau, está clara e evidenciada que todos os magistrados podem e devem, né, colocar nas suas decisões o controle de convencionalidade como algo que pertence à estrutura do sistema interno e o próprio sistema internacional de jurisdição. Além do sistema de proteção, nós temos a jurisprudência internacional, e nós temos magistrados que, já aplicando controle de convencionalidade dentro do próprio TRF da Primeira Região, têm decidido, em face de questões ambientais, por exemplo, a tragédia de Brumadinho e Mariana, responsabilizar as pessoas jurídicas em face de crimes de transcendência como esses recentes que o Brasil tem vivido. Então, é importante destacar esse momento da fala do professor Nicolau. Abro as perguntas, lembro do adiantado da hora, e por recomendação do doutor Ivo, também fazemos essa restrição do número de perguntas, restringindo a 3 perguntas. Fazemos as perguntas em bloco, para que o doutor Nicolau possa responder em conjunto. Alguém teria interesse de fazer alguma pergunta, algum questionamento à brilhante explanação do professor Nicolau? Lino. Doutor Lino. Bom, primeiro quero parabenizar o Nicolau, dizer que, assim, é inclusive um prazer reencontrá-lo sempre, né? Somos já amigos de longa data, mas, assim, a amizade não toda, o meu exame da competência de Nicolau e da expertise de Nicolau na hora de colocar os temas. Eu já tive a oportunidade de pensar em alguns momentos sobre essa questão da responsabilização penal da pessoa jurídica, inclusive em algumas oportunidades, quando tive assim no tribunal, de tratar desse assunto. E um problema que a gente sempre se encontrava é exatamente a transposição de conceitos clássicos do sistema punitivo para esse momento de responsabilização penal da pessoa jurídica, conceitos como o dolo, né? O dolo é uma coisa, aí você trata, como você procura contornar isso? Você leva para uma punição com base numa teoria de objetividade na punição. Então, isso sempre foi uma grande dificuldade, que levou, por exemplo, a jurisprudência a atrelar a responsabilização da pessoa jurídica à existência da igual responsabilização de uma pessoa física, de uma pessoa, né, que realmente, que a conduta a ser examinada terminava sendo a conduta dessa pessoa, física, individual, e que levaria à responsabilização da pessoa jurídica. Então, eu só queria colocar isso para ouvir Nicolau sobre isso. Alguém mais? Para fazermos as perguntas já em conjunto? Nenhuma mais. Doutor Nicolau. Meu caro Lino Oswaldo, obrigado pela pergunta. Realmente, quando a gente parte para o terreno da aplicação da norma, a gente se depara com essas dificuldades. Mas como concretizar, como visualizar o elemento subjetivo, a culpabilidade da pessoa jurídica, se ele não tem consciência, não teria esse juízo, essa capacidade de entender e querer, que é próprio de uma pessoa, apenas das pessoas físicas. Aí nós vamos encontrar várias atitudes interpretativas que vêm sendo construídas mundo afora, aqui mesmo, quando se fala em culpabilidade como reprovabilidade de conduta, pensar que isso, na realidade, não é elemento do fato punível, mas sim um pressuposto de aplicação da pena. Esse é um aspecto. A segunda possibilidade que os franceses me parecem fazer é considerar que a culpabilidade da pessoa jurídica se identifica a partir do momento que você consegue entender, perceber a culpa da pessoa, do indivíduo que pratica o ato em nome ou por representação e no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. A Lei 9.605, que é a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais,
trouxe para esse universo de aplicação esses dois critérios que eu acho que são importantes para efeito de detecção da culpa da pessoa jurídica. O indivíduo que pratica o ato em nome dela, no interesse dela e em benefício dela, e que tem um elo, um liame, um elemento que o ligue em termos de representação, não necessariamente uma representação formal, mas que permita identificar que aquela pessoa está agindo em nome do interesse ou em benefício da entidade. Eu acho que por aí, eu usei a expressão por ricochete, é possível identificar a culpa da pessoa jurídica. Isso, para nós, trouxe alguns problemas iniciais que precisam ser apontados, porque o STJ, em dado momento histórico, estou procurando aqui o precedente, achei, tendo em conta o sistema de dupla imputação mencionado na Lei 9.605, de 98, disse o seguinte: para efeito de responsabilização penal da pessoa jurídica, é necessário que se identifique e também se responsabilize a pessoa física, o indivíduo. Se não houver a identificação do indivíduo, não haveria possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica. Isso foi dito em inúmeros acordos do Superior Tribunal de Justiça e um célebre caso chegou finalmente ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que deva ter sido a primeira denúncia contra a pessoa jurídica, um vazamento de óleo protagonizado pela Petrobras, no estado do Paraná, em que houve um processo penal, propositura da ação penal contra a Petrobras e 2 dirigentes daquela empresa. Na medida em que o processo foi subindo de grau de jurisdição pelas vias de habeas corpus sucedâneos, as pessoas físicas foram saindo do processo. Houve, em outras palavras, o trancamento da ação penal em relação às pessoas físicas, sob o argumento de que não havia na denúncia a plena identificação, a precisa identificação da ação, da conduta daquelas pessoas. E o tribunal trancou a ação penal contra as pessoas físicas e remanesceu, o Supremo, e remanesceu apenas a Petrobras no polo passivo. O que fez o STJ? Disse o seguinte: não, o sistema de dupla imputação necessária. E como só tem a pessoa jurídica, a ação penal, tendo em vista a ausência das pessoas físicas. Aí criou-se um paradoxo. Você prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, mas obriga a identificação da pessoa física. Ou seja, o pressuposto de responsabilização da pessoa jurídica foi anulado, ele foi totalmente tangenciado em face da não identificação daquela pessoa que efetivamente decidiu e praticou o ato em nome da pessoa física. Esse entendimento do STJ foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, no RS 548181, Paraná, relatora ministra Rosa Weber, também, que proferiu uma bela decisão, aqui nesse caso, apontando aquilo que a doutrina já vinha dizendo há algum tempo. A norma constitucional, quando trata da responsabilização penal da pessoa jurídica, lá nos artigos 225, estabeleceu dupla imputação necessária. Ela só disse o seguinte: a responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a da pessoa física, como diz o Código Penal francês, como diz o português também. Mas o ato de não excluir não significa dizer será necessária a identificação ou a promoção da responsabilidade da pessoa física, porque, se assim o fosse, haveria uma indevida restrição da norma constitucional e uma frustração da própria intenção do legislador constitucional quando expandiu o campo da atuação do direito penal também para as pessoas coletivas. Então, esse acórdão do STF, o 548181, me parece ter colocado nos trilhos corretos o sistema de responsabilização da pessoa jurídica, claro, mantendo-se todas as dificuldades, Lino, concordo com você, quanto à identificação, no caso concreto, do elemento subjetivo aí necessário para efeito de imposição de sanção. Obrigada à intervenção do doutor Lino. Obrigada mais uma vez a doutor Nicolau, e a minha última fala é em agradecimento a doutor Ivan Selmo, pela recepção, pelo carinho de sempre,
pela generosidade de receber-nos com tanto amor nesse fórum, e dou por encerrada a mesa de hoje pela manhã, das mesas de hoje pela manhã, e agradeço a presença de todos e desejo bons augúrios para que o fórum à tarde aconteça num bom ritmo e cumpra o seu papel, que é, de fato, integrar a comunidade acadêmica e a comunidade do Sistema de Justiça Federal do Estado do Maranhão. Muito obrigada.